Olá pessoal, excepcionalmente hoje farei um novo vídeo para comemorar a data. Nos Estados Unidos, hoje se comemora o Halloween Day, ou traduzindo, o Dia das Bruxas. Aqui no Brasil, já há alguns anos, pegando carona no sucesso americano, também temos comemorado. E sabiam que no xadrez existe uma variante chamada Halloween Gambit? Pois é o que veremos hoje. Separei uma partida que joguei em 2009 num site por correspondência postal. E vejam como é legal a linha. Sugiro que joguem isto em Bullet ou Blitz, pois o que eu fiz jogar em postal deve ser loucura. Bom, vamos à partida. A partida se inicia com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, cavalo por E5. Bom, aí está o Halloween Gambit. Normalmente, em gambitos, se sacrifica um peão, mas nesse se sacrifica uma peça inteira. Cavalo por E5, D4. Simplesmente por ter o centro e iniciativa, existe esse gambito. Bom, vamos ver como foi jogada a partida. D4, cavalo C6. Essa não é a melhor casa para o cavalo. Normalmente se joga em NG6, que é a melhor casa. Segue E5, cavalo G8, bispo C4, seguido de bispo C4. E aqui tenho como sugestão para o negro jogar o lanche C6. Pois normalmente o branco aqui joga dama F3 como se fosse uma linha normal, e não é. Joga D5, ED6, bispo E6, e a partir daqui o preto não tem mais nenhum problema, pois o peão de D6 também vai cair e acaba toda a iniciativa branca. Então, a variante se joga dama E2, porque se jogar D5, joga-se E por D6 em passant com cheque, que aí o preto não fica bem. Por isso, dama E2 em vez de dama F3. Mas aqui se joga bispo B4 e o negro não tem, para mim, não tem problema algum, pois ele estava tentando usar a casa E4 para o cavalo. Cravando, o preto vai se desenvolver normalmente. Agora tem a casa E7 para o cavalo de G8, tem D5 também, em alguns casos. O preto está tranquilo. Bom, vamos ver como seguiu a partida. O preto jogou cavalo C6, D5, e aqui não querendo voltar para B8, cavalo E5, F4. E vamos que vamos. Cavalo G6, E5, cavalo G8. Note que tem uma pequena diferença aqui na variante normal. Nós temos um centro maior, sustentado e tudo mais. E agora se joga um lance muito forte, D6, que entorpece as peças negras, o qual tem que tomar, porque se não tomar, por exemplo, pode-se jogar C6, bispo D3, o branco vai se desenvolver normalmente, com pulos do cavalo em E4, em G5, F5, e o branco tem muita compensação pelo material sacrificado. Então, depois de D6, CD6, ED6. Note que abriu a coluna E e também não tem mais uma casa para se interpolar um possível cheque aí. Aí segue o dama B6, pode-se jogar também dama B4, dama 5, que é uma outra variante. Dama B6, cavalo B5, tentando dar um cheque em C7, ganhando a torre de A8. Rei D8, única, defesa, F5. Expulsando o cavalo de F5 e dando mais liberdade para o bispo de C1. Cavalo E5, bispo F4. F6, dama D2. O branco procura completar seu desenvolvimento com o roque grande e também colocando a torre na coluna D para super proteger o peão que está em D6, que é
a principal peça do branco no momento. Dama C6. Se joga A6, por exemplo, se joga bispo E3, dama E6, dama A5, cheque, e o preto está com muitos problemas aqui. Bom, roque, seguindo a partida, roque, B6, poderia se jogar A6 também, que seria uma outra variante. Jogo B6, rei B1, lance tranquilo, que tira, normalmente quando se faz roque grande, é um lance muito comum. Bispo B7, tentando completar seu movimento. Note que a posição preta é muito restringida, essas peças em 1 aqui, está difícil de desenvolver. H4. Qual que é a ideia desse lance? É passar a torre para a terceira e depois daqui passar para C3. Olha a ideia. Ok? Então esse lance H4 tem um objetivo, tem uma ideia. A6, expulsando o cavalo. NC7, cavalo C7, Rook A7. Por que Rook A7, não Rook C8, por exemplo? Porque se Rook B8, por exemplo, segue o plano, torre H3 com ameaça de jogar em C3. Ou torre C8, aí seria cavalo por A6, bispo por A6, bispo por A6, tomando mais peões pelas peças. E ainda continua problemas no desenvolvimento branco. Bom, vamos como seguiu. Depois de torre A7, segue-se o plano. A torre vai se incorporar ao ataque via D3 ou C3, conforme o caso. Aí o preto perde a paciência e tenta se desvencilhar dos problemas que tem. Mas já não é interessante. O que acontece? Vai ter uma pequena combinaçãozinha aqui que possivelmente o preto não avaliou. Cavalo E6 cheque. Bom lance. Por quê? Se tomar, simplesmente toma o cavalo, toma e torre D3, e aqui triplicando na coluna D, com problemas seríssimos para o negro. Vejam que está tudo torto as peças negras. Ó. Uma peça está em 1, uma torre em A7, está tudo desconectada as peças negras. Bom, vamos ver como seguiu. Bispo D6, cavalo E6 cheque, rei E7, cavalo por G7. E aqui tem tocado o bispo de D6 também, mas o branco tem outros objetivos. H6, tentando colocar a torre por H7. Cavalo H5, torre A7. Bispo E2, dama C7. Dama G2, claro que não pode dama G2, por exemplo. Dama G2 está fora de cogitação, porque toma-se em D6 com cheque. Dama C7, torre C3, pronto. Se incorporou a peça que estava em H1, está tendo uma força terrível no ataque que se segue. Bispo C6, torre E3. Torre A8, tentando colocar ordem na casa. Bispo C4. Torre F8, dama E1, com tentativas de passar a dama para G3. Rei D8 e bispo G8, e aqui o preto deixou de sofrer e abandonou. Claro está que se tomar, tem um cavalo por F6, ganhando, tem problemas seríssimos aqui o preto. Bom, é uma partida que demonstra a vitalidade do gambito, mas que em partidas sérias, pensadas, eu não sugiro, eu não acredito que seja efetivo não. Mas para bullet ou blitz é uma excelente ideia. Espero que tenham gostado e até a próxima.